Bom dia, sou Ediane Santos Araújo, aluna de enfermagem da Faculdade Pitágoras e minha orientadora é Renata Giaró. O tema do trabalho é Prevenção da pneumonia por aspiração em pacientes idosos, atuação da enfermagem. A pesquisa surgiu do seguinte problema: qual a atuação da enfermagem para prevenir a pneumonia por aspiração em pacientes idosos? O objetivo geral foi descrever os métodos utilizados pela enfermagem para prevenir a pneumonia por aspiração em pacientes idosos. Para o melhor aporte da pesquisa, os objetivos específicos foram compreender os principais aspectos sobre o envelhecimento, destacando os aspectos conceituais da pneumonia aspirativa e identificar os riscos e apontar a importância da enfermagem na prevenção da pneumonia por aspiração em idosos. Por isso, a metodologia utilizada na pesquisa foi a revisão bibliográfica, descritiva com abordagem qualitativa, com buscas realizadas nos sites do Google Acadêmico, Cielo, Bilax e Birem. Para tanto, fez-se uso das seguintes palavras-chave: pneumonia, prevenção, aspiração, idosos, assistência de enfermagem. Foram selecionados artigos do ano de 2015 a 2020 para posterior desenvolvimento do trabalho. No primeiro capítulo, aborda sobre a pneumonia aspirativa no idoso. Vamos compreender um pouco sobre o envelhecimento. Segundo Araújo, milhares de pessoas envelhecem todos os dias e, consequentemente, o número de pessoas idosas na atualidade tem superado a expectativa de anos atrás, fato que se dá principalmente pelas pessoas se preocuparem mais com a qualidade de vida e, consequentemente, proporcionam melhores significativas para a saúde. Lima afirma que envelhecer é resultante de um processo inevitável e irreversível e também individualizada. Quando Lima diz que a demanda da terceira idade é resultado da quantidade de filhos que a família no passado tinha em relação aos dias atuais, trago Carneiro, onde ele aborda que um dos fatores que constitui o aumento da quantidade de idosos é a redução da quantidade de jovens e crianças. Para Veras, é considerado idoso todo indivíduo que apresente idade a partir de 60 anos ou mais, cronologicamente, biologicamente, quando ela passa a apresentar liberdade em suas funções orgânicas e socialmente, quando ela passa a perder seu papel na sociedade. Lorenzo, ele segue afirmando que envelhecer é um mecanismo de existência natural do ser humano que pode ser de forma acelerada ou não, visto que existe uma série de fatores que podem contribuir para o seu retardo ou aceleração, principalmente doenças que levam os idosos a internações hospitalares, como a pneumonia por aspiração. É caracterizada por uma inflamação que ocorre no parênquima pulmonar, onde ocorrem as trocas gasosas. Podem ser distinguidas entre dois aspectos clínicos: pneumonia aspirativa e pneumonia aspirativa, que é definida também como uma pneumonia química determinada, como lesão aguda do parênquima pulmonar, que ocorre após inalação do conteúdo gástrico regurgitada. É conhecida também como a pneumonia bacteriana. É caracterizada continuamente como polimicrobiana. A mesma ocorre no ambiente comunitário, como no ambiente hospitalar, e é uma patologia que compreende um conjunto de manifestações clínicas e fisiopatológicas decorrentes a penetrações físicas de corpos estranhos ou substâncias que são estranhas para o organismo humano e que não são gasosas para o trato
respiratório inferior. Seus sinais clínicos são tosse, engasgo ao ingerir bebidas ou alimentos, cialorreia e rouquidão. Além disso, a mesma pode se apresentar leve a crítica. Sendo assim, os pacientes com pneumonite aspirativa podem apresentar como sinais e sintomas taquipneia, sibilos, tosse com expectoração sanguinolenta ou espumosa, taquicardia, febre, hipotensão, estetores e cianose. De acordo com Bernardes, epidemiologicamente, cerca de 13 a 38% das aspirações documentadas evolui para pneumonia. Muitos estudos ressaltam que pneumonia por aspiração ocorre principalmente em idosos, oferecendo risco maior do que para outros indivíduos, em especial entre idosos com idade ou igual a 75 anos. É predominante no sexo masculino após os 70 anos de idade. Assim, a taxa de mortalidade da pneumonia por aspiração, segundo a Moras, varia entre 20% a 68%. Desta forma, cerca de 10% dos idosos podem apresentar pneumonia aspirativa. Indivíduos idosos que se encontram internados correm grandes riscos de desenvolverem a pneumonia aspirativa. Neste contexto, a assistência de enfermagem ela se faz essencial, bem como suas intervenções, pois as estratégias são direcionadas para auxiliar os pacientes a reterem, a atingir ou manter a estabilidade. São ações fundamentadas nas reações, recursos e resultados que podem identificar 3 níveis de prevenção, que é a primária, secundária e terciária. Segundo Mendes, neste sentido, os profissionais de enfermagem apresentam papel relevante na prevenção da pneumonia aspirativa. Já no segundo capítulo, identifica os principais fatores de riscos, que são a alteração do nível de consciência, que é a convulsão, acidente vascular cerebral, tem as doenças neurológicas, como Alzheimer, Parkinson, alteração mecânica de defesa do sistema digestivo, como a sonda nasoentérica, gastrostomia, traqueostomia e outros. Outro problema também é o acidente vascular cerebral. Também temos a disfagia, que é a dificuldade de deglutição. Em outros casos, a disfagia ela pode apresentar aspiração silenciosa com comida ou saliva que entram com frequência no canal aéreo e em seguida nos pulmões. Parte dos riscos se referem a problemas que decorrem do próprio envelhecimento, outros de patologias já existentes no idoso. Já no terceiro capítulo, aponta a importância da enfermagem na prevenção da pneumonia aspirativa, né? A enfermagem ela lidar diretamente com pacientes idosos no âmbito hospitalar, presta assistência direta em todas as suas necessidades. Sendo assim, a enfermagem ela pode adotar medidas preventivas que poderão auxiliar no combate de novos casos deste tipo de pneumonia, e dentre as principais estão limpeza da cavidade oral, com uma escova de dente macia, após cada refeição, em submetidos à videofluoroscopia, elevação da cabeceira de 30 graus e 90 graus no recebimento de dieta oral. Os cuidados de enfermagem são auxiliar o paciente a tossir produtivamente, encorajar a ingestão de líquido, observar o paciente para náuseas, vômitos, diarreia, erupções e reações nos tecidos moles, fornecer oxigênio conforme prescrito para a dispneia, monitorar a resposta do paciente à terapia,
avaliar o nível de consciência antes que sedativos ou tranquilizantes sejam administrados, monitorizar a ingestão e excreção à pele e os sinais vitais, monitorizar o estado respiratório, incluindo frequência e padrão da respiração, sons respiratórios e sinais e sintomas, monitorizar o estado respiratório, incluindo frequência e padrão da respiração, né, e sintomas de angústia respiratória. A elevação da cabeceira de 30 a 45 graus é um procedimento simples de ser executado e que minimiza o risco de broncoaspiração e, consequentemente, da ventilação mecânica, e principalmente em pacientes que recebem nutrição enteral, né? Conforme a Anvisa, é relevante que os profissionais reforcem sempre a vigilância dos pacientes e monitorem os sinais apresentados por estes de forma intensa e principalmente para que a extubação acidentais não sejam realizadas. Desta forma, cabe à enfermagem estar atenta aos riscos que podem ser sinalizados pelos pacientes. Cabe aos enfermeiros orientar e capacitar a equipe de forma exaustiva para que as técnicas de broncoaspiração possam ser realizadas corretamente, sem causar danos ao paciente. Cabe ao enfermeiro a assistência farmacológica ao paciente internado. São prescritos antibióticos com base nos resultados de cultura, antibiograma e diretrizes para a escolha dos antibióticos. Deve-se considerar os padrões de resistência, prevalência dos micro-organismos, etiológico, fatores de riscos, clientes internados ou ambulatorial, custos e disponibilidade dos agentes antibióticos. O tratamento de suporte consiste em hidratação, antipiréticos, medicamentos antitúrgicos, antihistamínicos ou descongestionantes nasais, bem como administração de oxigenoterapia para hipoxemia. Conforme Alves, o suporte ventilatório inclui altas concentrações de oxigênio inspiratório, intubação endotraqueal e ventilação mecânica. Em idosos que se encontram em grupos de alto risco, podem ser recomendada a vacinação da pneumocócica e repouso no leito até que sejam evidenciados sinais de resolução do processo infeccioso. Desta forma, conclui-se que, ao final do presente estudo, todos os objetivos foram alcançados com êxito. Sendo assim, observou-se que a pneumonia aspirativa geralmente ocorre em pacientes idosos. A pneumonia aspirativa refere-se a um processo infeccioso do parênquima pulmonar que resulta na inalação de secreções da orofaringe com patógenos para o trato respiratório inferior. Trata-se de um tipo de pneumonia que tem como principais causas a inalação de substâncias tóxicas, geralmente conteúdo gástrico para os pulmões. O resultado pode ser pneumonia indetectável ou química, pneumonia bacteriana ou obstrução das vias respiratórias. Neste sentido, a assistência de enfermagem é primordial. Dentre estes estão o auxílio ao paciente na tosse produtiva, no encorajamento da ingestão de líquido. Observa-se os idosos apresentam náuseas, vômitos, diarreias, erupções, dentre outros. Fornecer oxigênio sempre que é necessário, estar atento a engasgos, né? Além disso,
elevar a cabeceira de 30 a 45 graus. É um procedimento simples de ser executado e que minimiza o risco de broncoaspiração, consequentemente da ventilação mecânica, principalmente em pacientes que recebem suporte nutricional enteral, né? O desenvolvimento do presente estudo foi relevante, pois poderá contribuir com informações à sociedade, bem como poderá servir como pilar à comunidade acadêmica de enfermagem e à área afins. Gostaria de agradecer a todos. Meu muito obrigada.